A sua profissão não define quem você é. A sua profissão não resume a sua identidade. Olá, meu nome é Juliana e hoje eu queria falar algumas coisinhas sobre vida profissional. Uma vez eu estava assistindo um filme, o nome do filme é Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts. Eu não gostei muito do filme, mas teve uma cena que eu achei muito interessante. A personagem principal, ela tá viajando em busca de conhecimento, ela terminou um relacionamento, alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que quando ela tá na Itália, ela tá num grupo de pessoas fazendo uma refeição numa mesa, e aí as pessoas perguntam pra ela, quem você é? Alguma coisa nesse sentido. E ela responde, eu sou escritora. E aí alguém fala, não, escritora é a sua profissão. Eu quero saber quem você realmente é, do que você gosta, quais são os seus hobbies. E eu fiquei pensando nesse filme, eu fiquei pensando nessa cena, eu achei muito interessante. Como nós vivemos numa sociedade que a todo momento quer nos rotular pela nossa profissão. Quando a gente conhece alguém, imediatamente a gente pergunta o nome, a idade, talvez de onde a pessoa é, e muitas vezes qual é a profissão, no que ela trabalha, ou quais são os anseios profissionais dela. E nós podemos cair na falsa ilusão de que se nós tivermos uma boa profissão, que se nós formos realizados profissionalmente, nós seremos felizes eternamente. Isso é uma grande mentira, porque nós temos várias pessoas com bom salário, boas profissões e que ainda não se encontraram, ainda sentem que falta alguma coisa. E isso acontece porque a nossa vida, a nossa identidade, ela não se resume à nossa profissão. O nosso valor, ele não se resume ao quanto nós conseguimos produzir, o quanto de horas nós conseguimos trabalhar num dia. A Bíblia, no livro de Isaías, diz que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia o nosso nome, o Senhor já sabia o nosso futuro. Ele nos criou com um propósito, estar junto dele. E ele não se importa com a nossa profissão. Quando Jesus vem a essa terra, lá no livro de Mateus, ele poderia vir com muitas profissões, ele era Deus. Ele poderia vir um grande rei, ele poderia vir um grande agricultor, ele poderia vir um grande filósofo, um grande escriba. Jesus mesmo não escreveu nenhum livro, os discípulos escreveram a história dele. Mas Jesus escolheu vir numa família de pessoas que construíam móveis. Jesus escolheu vir como um carpinteiro, na família de um carpinteiro, e seguir o ofício do próprio Pai. Quando Jesus Cristo foi escolher os seus 12 discípulos, ele poderia ter escolhido pessoas com muitas profissões, mas a maioria dos discípulos eram pescadores, era uma profissão simples. Alguns eram cobradores de impostos, outros eram políticos envolvidos em rebeliões políticas e alguns nem se sabe qual era a profissão. Mas o Senhor Jesus não se importou. Não se importou qual era o partido, não se importou qual era o quanto que eles faziam, o quanto que eles sabiam das escrituras, o quanto de influência política que aqueles homens tinham. Muitos deles nem eram conhecidos politicamente, eram judeus qualquer que estavam ali vivendo sob o Império de Roma. Mas Jesus não se importa com isso. E em Salmos capítulo 27, versículo 2 diz, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Deus não se importa com a sua profissão. Deus não se importa com o seu contra-cheque. Deus não se importa com o seu cargo na igreja ou no seu cargo no trabalho ou em algum setor público, qual é o seu faturamento mensal. Todas essas coisas são importantes. E se você colocar diante de Deus, Ele pode te abençoar. Mas não caia no engano, não caia no engodo de que a sua profissão determina o seu valor. Você vale muito mais. O meu valor é muito maior do que as minhas conquistas profissionais. O meu valor é muito maior do que o meu salário mesmo, porque o meu salário não é muito grande. Eu quero convidar você a caminhar comigo nesses dias de reflexão, de estudo, com base na palavra de Deus, sobre o que a Bíblia diz sobre a nossa vida profissional. E nesse momento eu quero que você ore comigo, que você peça a Deus, Deus, eu amo o meu emprego. Eu quero ser bem-sucedida no meu emprego, eu quero ter sucesso, eu quero ter um bom salário, eu quero ter dignidade, eu quero poder sustentar a minha família e ser feliz. Mas uma coisa que eu não quero é que a minha profissão seja a minha identidade. A minha identidade é filho de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos. Porque os empregados não sabem o que o seu Senhor faz, mas os amigos, eles sabem. Os filhos não são tratados como servos, nem os servos são tratados como filhos. Então não seja mais apenas um empregado, não seja mais apenas uma mão de obra qualificada ou barata. Seja filho, seja amigo de Deus. Eu tenho certeza que ao longo dessa jornada o Senhor vai te abençoar.
Bom, eu desejo a você que você medite nessa palavra. Um grande beijo, fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau!